Esse trabalho tem como objetivo o estudo do processo de adsorção do tipo troca iônica. O grupo é composto por mim, Álvaro, Felício e Lília. Nossa apresentação foi dividida em 4 tópicos gerais, que serão divididos em outros subtópicos para uma melhor abordagem de todo o conteúdo que foi estudado. Bom, primeiramente, nós precisamos definir a adsorção como um processo mais geral. E esse processo nada mais é do que um processo de separação, utilizando um sólido para reter um certo componente de um fluido, líquido ou gasoso. O material concentrado é dito adsorvato e a fase que adsorve é chamada de adsorvente. Usualmente, esse processo acontece em um leito, em que, quando esse leito atinge sua saturação, ele deve ser recuperado. Esse processo é sempre exotérmico e a energia de Gibbs é sempre menor que zero. Dependendo do tipo de processo, ele acontece em uma monocamada ou em multicamadas. Existem alguns tipos de adsorção, como a adsorção física, a adsorção química, mas o foco do nosso estudo é a troca iônica. Diferente da transferência de massa, são identificados 4 etapas. A primeira seria o transporte do adsorvato do seio da solução até a camada limite da partícula presente no adsorvente. A segunda etapa seria justamente o transporte nessa camada limite, até a entrada de um poro. A terceira etapa acontece o movimento do adsorvato dentro desse poro, até encontrar um sítio ativo disponível, que seria a quarta etapa, que é a dispersão, em que o adsorvato vai se ligar a esse sítio disponível. É preciso considerar a porosidade do adsorvente, pois ele é um fator determinante para que os mecanismos de transferência de massa ocorram. Vale destacar também que cada tipo de adsorção tem uma isoterma de equilíbrio e modelos para sua aplicação, bem como o processo de scale-up. Como podemos definir a troca iônica? Ela nada mais é do que um processo de reações químicas entre os íons em solução de uma fase líquida ou gasosa com os íons de uma fase sólida. Os íons dessa solução, eles são removidos pelo sólido. Sendo assim, a eletroneutralidade deve ser mantida. Então, o sólido libera íons de substituição para a solução. Esse processo é exemplificado com o cálcio e o sódio nessa reação. Os adsorventes mais usados para o processo de troca iônica são as eólitas e os polímeros ou resinas sintéticas. As eólitas são trocadores de cátion naturais e possuem uma conformidade bem uniforme. Já os polímeros são fabricados a partir de ésteres cátion, formando cátions ou ânions, dependendo de sua preferência. Como podemos definir o equilíbrio na troca iônica? Como é uma reação química, nós podemos relacionar com a constante de equilíbrio de uma reação química, em que a concentração da fase sólida vai ser constante. Então, temos uma solução que está representada em que a concentração do NaR, que seria representado pelo sólido, é sempre constante. Esse modelo pode ser aproximado ao modelo de Langmuir, se a concentração de H liberado for constante. É preciso identificar que a taxa de troca iônica depende da transferência de massa e seus mecanismos apresentados anteriormente. As equações diferenciais são semelhantes ao modelo apresentado em sala de aula para dispersões físicas. A troca iônica vem sendo muito utilizada atualmente, pois ela possui características muito importantes para os processos industriais. Primeiramente, ela é uma técnica simples. A estabilidade das resinas modernas frente aos reagentes comuns é muito boa, principalmente aos reagentes utilizados nas indústrias. A separação é quantitativa, então ela possui um alto rendimento, mesmo com colunas de baixa espessura e diâmetro. Ela possui uma larga aplicação, principalmente em sistemas contendo íons simples e íons complexos e material não iônico. Ela possui uma versatilidade muito grande. Com o mesmo equipamento, podemos fazer operações de separação, concentração e identificação de íons. Sobre a concentração, praticamente não há limite inferior de concentração na técnica de troca iônica. Ela dispensa mesmo o uso de carregadores, que muitas vezes são indispensáveis em outras técnicas. E, principalmente, ela possibilita a combinação com outras técnicas de separação, principalmente técnicas de espectrofotometria. As aplicações são em vários ramos, mas aqui nós trouxemos 4, que é da hidrometalurgia, indústria farmacêutica, indústria nuclear e produtos orgânicos. Na hidrometalurgia, ela é utilizada como recuperação de metais em lixívias de minerais, águas-mães, tratamentos de águas de mina, acabamentos de metais e galvanoplastia. Na indústria nuclear, ela é utilizada em reatores nucleares, processamento de radioisótopos, disposição de resíduos radioativos. Na indústria farmacêutica, ela é utilizada para retirar excesso de ácido, eliminar eletrólitos e realizar a intertroca de cátions e ânions de sais orgânicos. Nos produtos orgânicos, remove cor, odor e sabores indesejáveis em vários produtos orgânicos.
Bom, os trocadores podem ser divididos em dois tipos, catiônicos e aniônicos. Os trocadores catiônicos são aqueles que são utilizados para que se troquem íons positivos de uma solução por íons positivos da estrutura do material trocador. Aqui nós temos um exemplo, uma estrutura contendo o íon sulfito negativo, é um íon fixo da estrutura do material, e um contra-íon H+, positivo, que é o íon trocado. No processo aqui, ele sofre uma reação de troca com o sódio positivo, e o íon positivo H+, que era previamente da estrutura, é deslocado para a solução e o íon sódio da solução assume o lugar do íon H+. Nos trocadores aniônicos acontece o contrário. O íon deslocável é um íon negativo e a estrutura possui um íon fixo positivo. Um material trocador muito importante são as zeólitas. Aqui uma contextualização delas. Em 1909, Seidler mencionou, no 7º Congresso Internacional de Engenharia de Química Aplicada, que zeólitas poderiam ser aplicadas em química analítica, mas ele não sugeriu aplicações específicas. Em 1917 ocorreu a primeira aplicação prática. Follin e Bell determinaram a concentração de amônia em urina. Eles passaram a uma solução contendo íons amônio numa zeólita e depois eluíram a zeólita com soda, conseguindo determinar a concentração do NH4+. Em 1927, Bardet determinou a concentração de sulfato em águas naturais. Ele utilizou uma coluna contendo zeólita para reter íons cálcio e magnésio, que são interferentes na detecção do sulfato. Bom, as zeólitas, a estrutura delas é o que torna elas tão importantes assim. Bom, as zeólitas, primeiro, a gente consegue sintetizar zeólitas de estruturas e tamanhos de poros bem definidos. Então elas podem ser viradas para uma situação desejável. Como é que é a estrutura delas? Elas possuem na sua estrutura íons positivos e negativos, sendo que os íons positivos dessa estrutura, os íons fixos dessa estrutura positivos, em alguns momentos, eles são trocados por íons positivos de carga menor. Aqui nós temos o exemplo dos íons silício 4+, trocados em alguns momentos por íon alumínio 3+. Com isso, alguns pontos das zeólitas se tornam pontos de carga negativa. Com isso, essa zeólita ela consegue reter íons positivos. Essa retenção de íons positivos é justamente o que torna ela um material trocador. Esses íons positivos que ela retém, ela pode trocar por outros íons positivos quando se passa uma solução por ela. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma zeólita sintetizada, é uma beta-zeólita sintetizada por 17 horas num reator rotativo com a temperatura de 150 graus Celsius. Bom, as resinas modernas, esses já são materiais trocadores mais avançados. Elas são hidrocarbonetos altamente polimerizados, com ligações cruzadas, contendo grupos funcionais. Esses grupos funcionais são os grupos onde tem ionização, né, onde é que são os íons fixos da estrutura. Existem resinas catiônicas e aniônicas, né, já para destacar. A resina ela age como se ela fosse um grande íon com vários pontos que é possível realizar a troca iônica. Em cada ponto a gente tem o contra-íon, seja ele de carga positiva ou negativa. Ela possui a estrutura com cargas negativas, os pontos de troca íons fixos nela são cargas negativas. Nesses pontos de carga negativa nós temos contra-íons positivos, e são esses contra-íons positivos que são trocados no processo de troca iônica. Bom, as resinas elas podem ser umas resinas catiônicas ou aniônicas, mas elas podem ser fortes ou fracas dependendo dos íons que são dos grupos funcionais, né, dos íons que estão presentes nesses grupos funcionais. Numa resina catiônica, por exemplo, se o íon fixo na estrutura é um íon sulfito, se trata de uma resina catiônica forte, ou seja, ela tem alta probabilidade de realizar troca iônica. Porém, resinas que possuem grupos fracos, como um ácido carboxílico, já são resinas que têm dificuldade em realizar a troca iônica, porque não é um grupamento tão ionizável, frente ao sulfito, por exemplo. O mesmo é observado para resinas aniônicas. Uma resina aniônica que tem uma amina totalmente substituída, que não tem mais nenhum hidrogênio, é uma resina aniônica forte. Ela tem alta tendência a realizar a troca iônica, porque é necessário ter nela um contra-íon, por exemplo, um íon cloreto e assim sucessivamente, e esse íon pode ser trocado numa reação de troca iônica, numa coluna, por exemplo. As resinas elas têm um outro componente muito importante, que é o DVB, é a porcentagem de vinilbenzeno que se adiciona no processo de produção da resina.
O divinilbenzeno é o responsável pela ligação entre as cadeias poliméricas da resina. Ele que determina quantas vezes essas ligações vão acontecer. Se você coloca uma porcentagem de divinilbenzena alta, você vai ter uma resina muito ligada, que tem muitas ligações entre suas cadeias. Esse alto número de ligações garante que a resina será uma resina pouco solúvel, o que é interessante, né? Num processo ela não vai se degradar durante o processo de troca iônica, vai ter menos chance de se degradar, né? Ela vai ter menos inchamento, ou seja, ela não vai absorver o solvente, por exemplo, a água, porém ela vai ter uma porosidade menor, e aí a gente deve se atentar a esse ponto, porque uma porosidade menor pode implicar com que íons grandes, que talvez que a gente deseja que eles fossem trocados, a resina não vai conseguir trocar muito bem eles, porque eles não vão conseguir penetrar na estrutura da resina e chegar em sítios de troca que estão no interior dessa estrutura. Eles vão conseguir fazer a troca nos sítios que estão na superfície da resina, mas não nos sítios interiores. Já íons pequenos, eles conseguem penetrar nessa estrutura, então eles alcançam os sítios ativos internos. Alcançando esses sítios ativos internos, eles vão ter uma melhor capacidade de troca iônica. E o objetivo da troca iônica é justamente trocar os contra-íons da estrutura, da resina, da zeólita, do material trocador, por íons de carga semelhante, ou seja, se for uma resina catiônica, ela troca íons positivos por outros íons positivos, presentes na estrutura que vai percolar a coluna. A gente vai tratar aqui de dois fatores que são importantes nessa questão dos íons, mas há muitos outros. Alcídio Abraão, 2014, traz muito bem detalhado esses parâmetros. É muito recomendada a leitura do material. Porém, aqui a gente vai destacar, por exemplo, a carga do íon. Um íon com carga mais elevada, ele tende a ter mais afinidade pela resina do que um íon de carga menor. Logo, um íon ferro 3+, terá mais preferência em ser trocado do que um íon sódio, que tem carga 1+ apenas. E o tamanho do íon também é importante. Íons muito grandes, eles tendem a ter mais dificuldade em ser trocados do que íons pequenos, porque os íons grandes têm dificuldade em entrar dentro da estrutura da resina e atingir sítios ativos de troca mais internos, ao contrário de íons menores que têm uma permeabilidade melhor. Bom, gente, para dar continuidade, vou abordar aqui como se dá e quais são os parâmetros que influenciam na velocidade de troca iônica. Bom, o processo de dispersão de troca iônica pode ser dividido em 5 estágios. No primeiro estágio, ocorre a difusão do íon contido na solução até a superfície da resina. No segundo, acontece o transporte desses íons até o sítio de troca. Depois, o íon reage quase que instantaneamente com os grupos funcionais da resina, e após a reação, o íon é eliminado e se difunde até a superfície da resina, para depois passar para a solução. Bom, como a gente viu no slide anterior, a cinética de dispersão iônica é quase que inteiramente dominada por processos difusivos, e um desses processos, o da difusão na camada externa da resina, pode ocorrer de duas diferentes maneiras, sendo a difusão em filme ou a difusão em partícula. A difusão em filme, também chamada de difusão pela película de Nernst, ocorre quando a concentração da solução é inferior a 0,001 mol por litro. Já a difusão em partícula ocorre quando a solução apresenta concentração maior que 0,1 mol por litro, e em soluções que apresentam concentração entre 0,001 e 0,1 mol por litro, pode ocorrer ambos os tipos de difusão. Essa etapa de difusão é, na verdade, a etapa que controla a cinética de adsorção iônica, e ela pode ser modificada alterando alguns parâmetros, como, por exemplo, a redução da espessura do filme por meio da agitação, o aumento da concentração dos íons na solução, a diminuição do tamanho dos grãos da resina ou o aumento de temperatura, que aceleram o processo difusivo nas películas. Já o aumento da porosidade, a diminuição do tamanho do grão e o aumento da temperatura são medidas que podem ser tomadas quando se quer um aumento da velocidade de difusão na partícula. A equação 1, ela expressa então qual é o tipo de difusão que controla a dispersão iônica, e os parâmetros D representam o coeficiente de difusão tanto na solução quanto na partícula, Dzinho representa a espessura da camada de difusão, KD é a concentração do íon na resina dividido pela concentração do íon na solução, e R é o raio de grão da resina. Lembrando que, se o valor resultante da expressão for menor que 1, então a difusão em partícula é a que controla a velocidade de troca. Já, se o valor for maior que 1, é a difusão em filme que controla a velocidade de troca iônica. Bom, e é através do isotermo de equilíbrio que a gente consegue ter uma representação mais visual de como se dá o processo de adsorção iônica. O que acontece é que no processo de adsorção iônica, os íons do adsorvato são colocados em contato com o adsorvente, que realiza a troca iônica e faz com que se diminua a concentração do íon na solução, até que se atinja um estado de equilíbrio. Essa concentração ela é representada no eixo X do isotermo de equilíbrio, enquanto o eixo Y refere à capacidade de adsorção do adsorvente. A curva gerada no isotermo ela segue um perfil e pode ser classificado em 3 tipos de isotermo. Isotermo linear, que seria o isotermo ideal, o isotermo favorável, que é a que tem a concavidade para cima, e a não favorável, que é a que tem a concavidade para baixo. Lembrando, pessoal, que na troca iônica, o mesmo elemento químico ele pode ter mais de um isotermo, já que o íon pode apresentar diferentes cargas. Bom, e alguns dos principais modelos para isoterma são o modelo de Langmuir
e o modelo de Froelich, que serão apresentados a seguir. O isotérmico de Langmuir ele assume algumas condições para que ele possa ser aplicado, como, por exemplo, a taxa de adsorção, que deve ser proporcional à concentração das moléculas de adsorvato na solução. Ele também evidencia que o adsorvato é ligado ao sólido formando uma camada monomolecular, além de afirmar que a superfície de adsorção é sólida e uniforme. Esse isotermo ele pode ser representado a partir da equação 2, em que W é a capacidade de adsorção do adsorvente, sendo então o eixo Y do isoterma, e Wm é a capacidade máxima de adsorção na saturação. Kl é a constante de Langmuir e C é a concentração de soluto na fase líquida. Bom, assim como o isotermo de Langmuir, o isotermo de Froelich assume algumas condições para que assim possa ser aplicado, como, por exemplo, a distribuição logarítmica de citiativos, além de que a adsorção ocorre em multicamadas. Essa isoterma ela pode ser representada através da equação 3, em que W novamente representa a capacidade de adsorção, Kf é a constante de Froelich e N é uma constante experimental, que varia de 0,1 a 0,5, e C é referente à concentração do soluto na fase líquida. Lembrando que ambos os modelos de isoterma eles não retratam o que acontece na realidade, porque eles desconsideram a competição entre os prótons, sendo assim, eles não são considerados uma descrição termodinâmica verdadeira. Entrando um pouco na parte do tipo de operação, a gente pode citar os dois processos mais comuns, que são a operação em lotes e a operação em coluna. A operação em lote ela consiste em adicionar o adsorvente e o adsorvato em um equipamento, também chamado de copo, onde ocorre a adsorção iônica. Bom, nesse tipo de operação é importante que se mantenha a temperatura e a agitação adequada, e quando essas especificações elas são atendidas, o equilíbrio é estabelecido rapidamente. Assim, a troca é praticamente total caso ocorra a formação de eletrólitos fracos, produtos insolúveis ou complexos estáveis. Lembrando que este tipo de método ele não possui um processo de separação dos produtos, necessitando assim de outra etapa de separação. Bom, diferente da operação em lote, a operação em coluna ela pode ser tratada como um processo que ocorre em vários estágios. A coluna ela é formada por um material adsorvente que se satura ao longo do processo. E para explicar o processo de uma forma mais simples, pensamos na coluna sendo alimentada a partir do topo, o que leva as camadas superiores a ficarem saturadas com adsorvato. E à medida que se dá alimentação, as camadas adicionais da coluna também se saturam, e isso acontece até que toda a coluna atinja o estado de saturação, encerrando o processo. E a gente pode, então, traçar um perfil de concentração para que a gente possa compreender melhor todo o processo de adsorção iônica. Aqui na figura a gente tem o eixo X, que é equivalente ao volume do efluente, e o eixo Y, que é equivalente à fração do soluto no fluido. Bom, na figura a gente pode notar também que quanto maior o volume do efluente, quanto mais volume produzido no efluente, maior a concentração final do soluto no fluido. E isso acontece devido à saturação da coluna. Então, a gente aplica esse perfil para buscar o valor do volume do fluido, que pode ser tratado pela coluna até um ponto X de interrupção pré-especificado, seja ele quando a coluna começar a saturar ou quando estiver totalmente saturado. Assim, é importante que se busque informações como o ponto de interrupção e o tempo de ruptura, para que depois a gente faça o dimensionamento da coluna. E bom, gente, para a gente abordar um pouco mais sobre o dimensionamento de coluna, primeiro a gente precisa analisar essa imagem, que mostra como se dá o comportamento da concentração do efluente com o tempo. A figura ela mostra que a partir de determinado tempo, Tb, a concentração do efluente começa a não ser nula, ou seja, a última camada do adsorvente da coluna começou a se saturar. A figura exibe também um tempo T infinito, que remete ao tempo em que a coluna se encontra totalmente saturada. Essas duas informações elas são essenciais para que se faça o scale-up de coluna, sendo então utilizadas nas seguintes etapas. Bom, primeiramente, a gente deve encontrar o valor de T infinito, que é o tempo necessário para que a coluna esteja totalmente saturada. Depois, a partir da fórmula 4, a gente deve encontrar o valor de tempo total, que é o tempo total ideal de saturação da coluna. E esse tempo ele é obtido através da área acima da curva de ruptura, sendo representado como o Szinho na figura ao lado. Bom, após essas etapas, a gente deve encontrar o valor de Tb, que é o tempo no ponto de ruptura. A partir desse valor e da equação 5, a gente encontra a medida de TUB, que é o tempo de leito usado, sendo representado pela área acima da curva de ruptura, variando de 0 até Tb. E não menos importante, a gente encontra também o valor de TUNB, que é o tempo de leito não usado, sendo representado pela área acima da curva de ruptura, que se inicia no início do tempo de ruptura e tem seu fim no tempo infinito. Bom, a partir das informações anteriores, a gente pode calcular o valor de altura de leito usado e a altura de leito não usado da coluna. A altura de leito usado ela é determinada pela equação 7, em que HT representa a altura total da coluna e TUB e tempo total são os parâmetros que foram encontrados anteriormente. Já o valor de altura de leito não usado ele é calculado a partir da equação 8, e lembrando que a soma das alturas de leito usado e não usado corresponde à altura total da coluna. Pessoal, a altura de leito usado da coluna varia de acordo com o tempo gasto de leito usado, e além disso, mesmo que haja uma modificação no comprimento da coluna, o valor de altura de leito não usado não se altera, pois a zona de transferência de massa ela é igual para os diferentes tipos de comprimento do leito. E bom, entrando um pouco na parte de diâmetro, a gente pode calcular o valor do diâmetro, mantendo o valor da velocidade superficial constante e variando os valores de vazão volumétrica do processo. Bom, pessoal, aqui a gente finaliza a apresentação. Eu gostaria de fazer agradecimento em nome do grupo ao professor Irineu.